Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno dando início à nossa quarta aula de questões do curso de 500 questões para a Polícia Rodoviária Federal, contemplando legislação de trânsito e legislação especial. 500 questões comentadas em vídeo. Esse é o nosso bloco 1 da aula 4, onde nós vamos trazer questões de leis que estão sendo cobrados no seu edital, como, por exemplo, lei do abuso de autoridade, crimes de tortura, né? Lei de drogas. Então, são leis importantes em que nós separamos 50 questões nessa aula de número 4. Esse é o primeiro bloco. Se você ainda não adquiriu o curso completo, tem que passar lá no site, que é esse aqui embaixo, eleitoralcombruno.com.br e adquirir o nosso curso, tá bom? Vamos à primeira questão? Questão 151. Atenção! 5 guardas municipais em serviço foram desacatados por 2 menores. Após breve perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. 2 dos guardas conduziram o menor apreendido para um local isolado, imobilizaram-no, espancaram-no e ameaçaram-no, além de submetê-lo a choques elétricos. Os outros 3 guardas deram cobertura. Nessa situação, os 5 guardas municipais responderão pelo crime de tortura, incorrendo todos nas mesmas penas. Houve uma série de discussões referente a essa questão, que está embasada na Lei 9.455 de 97, que fala sobre os crimes de tortura. Ela é bem curtinha, bem tranquila. E existe o artigo 1º dessa lei, inciso 1, dizendo assim: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Foi o caso que 2 desses guardas imobilizaram os menores, espancaram esses menores e ameaçaram. Então, eles estão aqui tipificados com base nesse artigo 1º, inciso 1. E os outros 3 guardas? Nesta Lei 9.455, nós temos o parágrafo 2º, que diz assim: aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Houve uma justificativa pela Banca CESP que esses 3 guardas, eles foram coautores pela prática de tortura omissiva própria. E assim, nós vamos considerar tanto esses 2 que praticaram o ato, quanto os outros 3 que deram cobertura. Veja que eles estavam no exercício da função. É omissiva própria porque eles não podiam, esses outros 3 guardas, não podiam deixar isso continuar acontecendo. Própria porque se refere ao exercício da própria função desses guardas. Então, nesse caso, nós temos que considerar que os 5 guardas municipais, eles vão responder pelo crime de tortura. Tá bom? Então, olha só. Nós temos no artigo 1º, inciso 1, esta informação. Não é? No inciso 2, nós temos assim: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, perceba também que aqui nós temos a ocorrência desse fato. Então, ambos os 5 guardas municipais vão responder por esse crime de tortura. Então, a lei é a 9.455 de 97, o artigo é o 1º, inciso 1 e 2, em conjunto com o parágrafo 2º também. Gabarito correto. 152. Ainda que presentes os requisitos subjetivos e objetivos previstos no Código Penal, é vedado ao juiz substituir a pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos na hipótese de condenação por tráfico ilícito de drogas. E aí, pode o juiz substituir uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos? O Supremo Tribunal Federal já considerou que é possível. Se a gente observa na Lei 11.343, vamos abrir essa lei? Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. O artigo 33, parágrafo 4º desta lei, prevê assim, pessoal. Nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em pena restritivas de direitos. O Supremo Tribunal Federal, observando, analisando essa passagem, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, então o STF declarou inconstitucional esse trecho, tá bom? Então a questão 152, ela está incorreta, porque o STF declarou a inconstitucionalidade desse trecho. 153. Olhem só a situação hipotética. Com o intuito de vender maconha em bairro nobre da cidade, onde mora, Mário utilizou o transporte público para transportar 3 quilos dessa droga. Antes de chegar ao destino, Mário foi abordado por policiais militares que o prenderam em flagrante. Nessa situação, Mário responderá por tentativa de tráfico, já que não chegou a comercializar a droga. Olha só, pessoal, nós temos que observar aqui 2 artigos na Lei de Drogas. O 33 ele prevê alguns verbos, olhem só, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, que foi a conduta realizada pelo Mário. Então ele transportou 3 quilos de droga. Aí tem outros verbinhos aqui, blá, blá, blá. Pena, reclusão. Então, olha só para complementar o artigo 33, transportar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização. Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa. Então, cuidado. O transporte também ele vai ser criminalizado, penalizado, né, e disposto no Código, na Lei de Drogas. E vejam só, a situação é, Mário responderá por tentativa de tráfico, já que não chegou a comercializar a droga. Um outro artigo importante para a gente analisar é o 40, inciso 2. Olha só, as penas previstas nos artigos 33 a 37, nós mencionamos o 33, são aumentadas de 1/6 a 2/3 se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. E 2, o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. 3, a infração ter sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, blá, 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 ou em transportes públicos. Então, veja, Mário responderá por tentativa de tráfico, já que não chegou a comercializar a droga? Não, incorreto. Por isso, nós vamos marcar o artigo 33 como importante para a nossa consideração e o 40, inciso 1, 2, 3, é importante vocês realizarem a leitura, tá bom? Questão 154. Nos termos da lei, que é a lei de abuso de autoridade, a lei número 4.898, é possível a responsabilização civil, hipótese em que a sanção consistirá no pagamento do valor do dano cumulado com a quantia indenizatória arbitrada pelo juiz. Bom, quando eu falo de abuso de autoridade,
é possível nós responsabilizarmos civilmente. Então veja que na lei de abuso de autoridade, que é a 4898, vamos abrir? É a 4898 de 65, tá? Deixa eu localizar ela aqui. Então, lei 4898 de 1965. Cadê você? Cadê você? Que é a lei de abuso de autoridade, né? Então, veja só, ela prevê, logo no artigo 6º, parágrafo 2º, o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Parágrafo 1º, atenção. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso. Parágrafo 2º. A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de 500 a 10 mil cruzeiros. Olha, então, aqui na questão 154 está afirmando para nós que a sanção consistirá no pagamento de valor de cunho cumulado com quantia indenizatória arbitrada pelo juiz. Mas veja que aqui no parágrafo 2º do artigo 6º, nós temos algo bem específico quanto à quantia que deverá ser arbitrada. Tá? Então, na questão 154, também está incorreta. 155. Em um aeroporto, no Rio de Janeiro, enquanto estava na fila para check-in de um voo com destino a um país sul-americano, Fábio Maior e Capaz foi preso em flagrante delito por estar levando consigo 3 quilos de crack. Nessa situação, ainda que não esteja consumada a transposição de fronteiras, Fábio responderá por tráfico transnacional de drogas e a comprovação da destinação internacional da droga levará a um aumento da pena de 1/6 a 2/3. 2 artigos vão fundamentar a nossa resposta. Então, quando eu falo de lei de drogas, o artigo 40, inciso 1, diz que as penas serão aumentadas de 1/6 a 2/3 se a natureza, a procedência de substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Então, olha, evidenciarem a transnacionalidade. E o STJ, através de uma súmula 607, coloca que a questão de configurar tráfico internacional independe de transpor a fronteira. Vou ler para vocês a súmula. A majorante do tráfico transnacional de drogas, que é o previsto no artigo 40, inciso 1 da Lei de Drogas, se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Então, independe se transpôs ou não a fronteira. É configurado, sim, tráfico internacional, melhor, transnacional de drogas e será aplicada a majorante do artigo 40, inciso 1. Tá bom? Então, a questão 155, nós consideraremos ela como correta. Questão 156. Delegado da Polícia Federal não poderá instaurar de ofício inquérito policial para apurar crime de abuso de autoridade supostamente praticado por gestor público federal que age no exercício da função. Bom, quando eu falo de abuso de autoridade, nós temos que considerar que é uma infração de menor potencial ofensivo. E nessas infrações de menor potencial ofensivo, elas serão apuradas não por inquérito policial, mas através de um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Tá? E não cabendo, então, inquérito policial, essa questão 156, ela está correta, porque ela justamente afirmou que delegado da Polícia Federal não poderá instaurar de ofício inquérito policial. 157. Vejam só a situação. Considerando que Carlo, Maior e Capaz, compartilhe com Carla, sua parceira eventual, uma substância entorpecente que traga consigo para uso pessoal.
Carlo responderá pela prática do crime de oferecimento de substância entorpecente, sem prejuízo da responsabilização pela posse ilegal de droga para consumo pessoal. Realmente, nós temos aqui condutas autônomas. Eu tenho 2 artigos, o 33, parágrafo 3º, que afirma que oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de multa. E eu tenho uma outra conduta, que é do artigo 28, que vai afirmar para a gente que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido a seguintes penas. Então, nós temos aqui 3 possibilidades. Então, veja, são condutas autônomas, por isso que a questão 157 afirma, sem prejuízo de responsabilização pela posse legal. Então, na primeira conduta, nós temos do 33, parágrafo 3º, e na segunda conduta, do artigo 28. Questão 157, correta. 158. Considere que a Polícia Federal tenha realizado operação para combater ilícitos transnacionais e tenha encontrado extensa plantação de maconha em território brasileiro, sem a ocorrência de prisão em flagrante. Nessa situação, mesmo que não haja autorização judicial, a referida plantação será destruída pelo delegado de polícia, que deverá recolher quantidade suficiente para exame pericial. Por mais que pareça incorreto, né? A gente viu que não tem autorização para fazer, mas pode. A própria lei de drogas assim permite no artigo 32. Olha só, as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do 50A, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial. Tá? Então, está correto. É o artigo 32. 159. A conduta A. Considerando que Carlo, maior e capaz, compartilhe com Carla, sua parceira eventual, substância entorpecente que traga consigo para uso pessoal. A conduta de Carlo configura crime de menor potencial ofensivo. Bom, as condutas que estão previstas neste caso de menor potencial ofensivo são aquelas que não serão superiores a 2 anos. Quando a gente então observa a previsão do 33, parágrafo 3º, que é justamente oferecer droga à pessoa do seu relacionamento, a pena detenção de 6 meses a 1 ano. Então, se a pena máxima não é superior a 2 anos, que é o caso, nós estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo. Tá bom? Então, na 159 está perfeita e o que vai justificar é o 33, parágrafo 3º. Questão 160. No que se refere ao crime de abuso de autoridade, admitem-se as modalidades dolosa e culposa. Nós sabemos que para ter crime culposo tem que estar explícito. E na lei sobre os crimes de abuso de autoridade, nós não temos nenhum crime na modalidade culposa, somente modalidade dolosa. Então, questão 160, incorreta. Tá bom? Fechamos o nosso primeiro bloco, o bloco 1. Se você gostou, se interessou, passe no site e adquira o curso completo. Um grande abraço, curta esse vídeo para incentivar aqui o professor, bons estudos e até mais!